O Ministério Público francês exigiu a pena máxima de 20 anos de prisão para o ex-marido de Gisèle Pelicot, que admitiu ter drogado repetidamente a mulher e convidado homens que encontrou online para a violarem entre 2011 e 2020. O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, elogiou Pelicot pela incrível coragem e anunciou que passará a existir um procedimento simplificado para apresentar queixas de violência doméstica. Les moyens consacrés par le gouvernement à l'aide universelle d'urgence seront augmentés cette année avec plus de 7 millions d'euros de crédits nouveaux. Vous le savez, depuis maintenant 1 an, toute victime de violence conjugale peut bénéficier d'une aide financière lui permettant de quitter rapidement son foyer, de se mettre à l'abri et de faire face à ses dépenses immédiates. Dès la fin 2025, il sera possible pour les femmes de porter plainte dans chaque hôpital de France doté d'un service d'urgence ou d'un service gynécologique. O julgamento atraiu a atenção internacional e transformou Pelicot num ícone para os ativistas que lutam contra a violência sexual. Enquanto decorre o processo judicial em Avignon, dezenas de mulheres têm demonstrado o seu apoio a Gisèle. A líder da extrema-direita francesa avisa que poderá derrubar o governo minoritário do país até ao final do ano através de uma possível moção de censura. Em causa estão as negociações, tendo em vista o orçamento do Estado para 2025. No encontro com o primeiro-ministro Michel Barnier, esta segunda-feira, Le Pen apresentou linhas vermelhas. Entre elas, a recusa em subir impostos sobre a eletricidade e o aumento de algumas pensões já a partir de janeiro. Barnier quer poupar 60 mil milhões de euros de modo a reduzir o déficit para 5% no próximo ano. O primeiro-ministro poderá usar uma cláusula da Constituição para aprovar o orçamento sem votação no Parlamento. Se isso acontecer, a extrema-direita junta-se à nova Frente Popular de Esquerda numa moção de censura. Com os votos a favor dos dois blocos, a moção seria aprovada e o governo de Barnier cairia. Pour soigner toujours plus de patients. O panorama político da Roménia está em alvoroço depois de um populista de extrema-direita pouco conhecido ter garantido a primeira volta nas eleições presidenciais, derrotando o atual primeiro-ministro. Calin Georgescu, que concorreu de forma independente, vai defrontar a reformista Elena Lasconi numa segunda volta dentro de 2 semanas. A maioria das sondagens locais previa que o candidato iria ganhar com menos de 10% dos votos. Mas agora, Georgescu lidera as previsões com quase 23% dos votos, numa fase em que ainda não se apuraram todos os resultados. Lasconi, do Partido Progressista Romeno, conquistou um pouco mais de 19% dos votos. Derrotou o atual primeiro-ministro, que se demitiu do cargo de líder do Partido do Poder, o PSD, após os resultados da primeira volta. A segunda ronda das eleições está marcada para dia 8 de dezembro. Depois da Irlanda, a tempestade Bert chegou ao Reino Unido e fez-se notar, provocando chuvas intensas que levaram a grandes inundações. Casas, negócios, pouco escapou à força das águas. Pelo menos 5 mortes foram reportadas durante a tempestade. O país de Gales foi das regiões mais atingidas, com as autoridades a emitirem mais de 40 avisos de inundação este fim de semana. Houve pessoas a abandonar as suas casas devido a relatos de deslizamentos de terras. Muitos expressaram a sua frustração com a ação das autoridades. A flood defence instead of a Harry Potter fence. Do your job, what we pay them money for. As you can see, National Resources Wales have just replaced the railings back again. It doesn't do anything. As soon as it goes, it comes in through there again. O Serviço Meteorológico Britânico descreveu a tempestade Bert como um evento de múltiplos riscos, com ventos fortes e chuva intensa previstos para diferentes partes do Reino Unido. Centenas de manifestantes libaneses reuniram-se em Paris no domingo. A sua principal exigência, um cessar-fogo imediato. Desde que os confrontos entre Israel e o Hezbollah começaram há 1 ano, mais de 2.000 pessoas foram mortas. Milhares de cidadãos franco-libaneses que acompanham o conflito à distância dizem sentir raiva e culpa. Estão a mais de 4.000 quilómetros do Líbano, mas o conflito está perto de casa.
Nas últimas semanas, as forças israelitas fizeram graves ataques aéreos contra a capital Beirute e no sul do Líbano. Esta é a consequência de um ataque israelita a uma aldeia no sul. Como resultado, a casa da família de Mayad Sleiman, mostrada neste vídeo, já não é habitável. O médico franco-libanês diz que sente uma culpa extrema por viver em França. Je me sens totalement coupable de ne pas être là-bas parce que j'aurais pu donner un coup de main. Moi, je vis au rythme des messages qui m'annoncent le décès d'un ami, le décès d'un cousin, d'un ami d'enfance dans le village, d'une connaissance dans Beyrouth, d'un collègue, etc. E ça, c'est très, très compliqué. Muitos dizem que os seus dias são ocupados a ver notificações nas redes sociais, tentando descobrir se os seus familiares estão a salvo dos últimos bombardeamentos. On passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, bien que cela ne change évidemment rien à la situation sur le terrain, mais c'est un moyen effectivement de faire baisser la pression pour nous et de s'assurer à tout moment que nos très proches, en tout cas, n'ont pas souffert, c'est effectivement de suivre l'actualité de la façon la plus immédiate possible. Apesar do conflito, muitos cidadãos franco-libaneses com quem falamos não querem voltar para a França. É o caso desta investigadora que vai regressar a Beirute no final do mês. Ma vie est là-bas. Vous savez, ce n'est pas facile de partir, même quand on est franco-libanais. Ma voiture est garée là-bas, mon appartement est là-bas, mon travail est là-bas. Je vais venir ici. Quand tu n'as pas tu faut rechercher du travail pour se réinstaller, il faut trouver un logement. Donc ce n'est pas facile. Donc moi j'ai voulu faire ce déplacement comme prévu, en faisant ma petite prière et en me disant voilà, je vais retourner et tout va être encore à sa place. C'est dur de se dire tout va être encore à sa place et tout le monde va être là. No domingo, o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, pediu mais pressão sobre Israel e o Hezbollah para alcançar um cessar-fogo. É para muitos o livro do ano. A ex-chanceler alemã Angela Merkel escreveu as suas memórias políticas. Os 16 anos da sua chancelaria foram caracterizados pela estabilidade, mas tendo em conta a invasão russa da Ucrânia, os críticos acusam-na de incentivar a dependência da Alemanha do gás russo e de falta de inovação. Ursula Weidenfeld, que escreveu uma biografia de Angela Merkel em 2021, falou com a Euronews sobre a antiga chanceler alemã. Und was Russland angeht, da kam die Krise ja erst jetzt. Ich glaube, das muss man auch sehen. Angela Merkels Politikprinzip war eben, ich handle dann, wenn ich handeln kann und nicht, wenn ich handeln will. De acordo com a autora, Merkel foi uma chanceler pragmática. A atitude calma diferencia a do atual candidato a chanceler da CDU, Friedrich Merz, considerado por muitos como impulsivo. Also der hat schon ein paar Eigenschaften, die man haben muss, um Kanzlerkandidat und dann auch Kanzler zu werden. Man muss es unbedingt wollen. Man muss sich gegen andere durchsetzen. Und das hat Friedrich Merz nun wirklich bis zur Grenze der Selbstaufgabe versucht. Se Merz vencer as eleições, a autora acredita que poderá notar-se retrocesso na cultura laboral. Es gibt auch wieder vielleicht eine ganz andere Rollenverteilung von Männern und Frauen in der Politik. Ich finde schon, dass man sieht, dass so ein bisschen nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa und in der Welt so ein bisschen der Trend wieder gegen Frauen oder die Frauen in Spitzenpositionen läuft. Und möglicherweise ist das eben auch was in Deutschland passieren wird. Angela Merkel war nicht innovativ. Sie richtete sich nach den Wünschen ihrer Wähler. Wachstum, Wohlstand und keine Veränderungen, das sind Wünsche, die auch heute noch aktuell sind, angesichts der Krisen und Umbrüche. Vielleicht wird die CDU diese altbewährte Erfolgsformel ja bei ihrem Wahlkampf anwenden. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. A Marinha tem registrado um trânsito cada vez mais intenso de navios russos na costa de Portugal. Num período muito curto, passaram em águas portuguesas 3 navios de guerra, 2 navios reabastecedores de combustível, 3 navios de pesquisa científica e ainda um navio espião. O acompanhamento, quer de exercícios da NATO, quer dos próprios exercícios no âmbito dos países mais ou menos associados à Rússia,
quer dos próprios exercícios da Rússia, implica que haja movimentações, e aqui nós estamos no Atlântico, e do Atlântico vão para o Báltico, e do Báltico também podem ir depois para o Ártico, ou diretamente daqui. Portanto, essa movimentação é normal. Para o Major-General João Vieira Borges, estas movimentações não são uma demonstração de poder da Rússia, mas decorrem do contexto atual de guerra na Ucrânia. Além da intenção de deslocação para outros mares, a presença de navios espiões também indicia a obtenção de comunicações. O chefe do Estado-Maior da Armada já garantiu que a Marinha acompanha este fluxo de navios russos com apertada vigilância, dada a posição geopolítica de Portugal como porta de entrada na Europa. A vigilância, aquilo que o Sr. Almirante disse nas várias entrevistas, nós acompanhamos, nós vigiamos, escrutinamos, o que serve de dissuasão para qualquer tipo de movimento. E Portugal, obviamente, tendo uma extensão, tendo um mar com a dimensão que tem, quer da zona económica exclusiva, quer da plataforma continental, obviamente tem que fazer maior vigilância, faz parte das suas missões, quer para proteger a soberania e a integridade territorial, quer no âmbito do seu compromisso com as organizações internacionais, designadamente com a NATO. A Marinha realizou nos últimos 3 anos 126 missões de acompanhamento. Em 2022, ano em que a Federação Russa invadiu a Ucrânia, verificaram-se 14 operações desse género. No ano seguinte, esse número triplicou para 46. Em 2024, até ao momento, foram já concluídas 66 missões. A Euronews entrou em contacto com o Ministério da Defesa e com a Marinha, mas não foi possível obter um comentário. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa.